O nono dos 10 mandamentos é: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso significa duas coisas. Não minta ao testemunhar em um tribunal. E, não minta. Lembre-se, para que uma ação seja proibida ou exigida nos 10 mandamentos, ela deve ser fundamental para tornar a civilização tão importante, quanto montar num burro poderia ter sido, quando os 10 mandamentos foram dados. Os 10 mandamentos não contêm nenhum mandamento para montar o seu burro de forma responsável. Uma sociedade pode sobreviver com maus condutores de burros, mas não pode sobreviver desprezando a verdade, seja dentro ou fora de um tribunal. Se as pessoas testemunharem falsamente em um tribunal, não haverá justiça. E mesmo sem a esperança de justiça, não pode haver civilização. A Bíblia hebraica foi tão inflexível sobre este assunto. Pois a punição imposta a uma testemunha, que deu falso testemunho, era a mesma punição que teria sido aplicada ao acusado do qual se acreditava. No caso de um crime que seria punido com a morte, portanto, a falsa testemunha era passível de ser condenada à morte. Mas o mandamento está claramente relacionado com a verdade em geral, não apenas em um tribunal. Tanto o grande comentarista judeu do século XII, Ibn Ezra, e um dos estudiosos bíblicos mais influentes do século XX, Brevard Childs, da Universidade de Yale, concordaram que o mandamento era sobre dizer a verdade em geral. Como Childs salientou, se os 10 mandamentos estivessem preocupados apenas com a verdade e a falsidade, em um tribunal, teriam acrescentado palavras como, no tribunal. Existem muitos valores importantes na sociedade. Mas, a verdade é provavelmente o mais importante. A bondade e a compaixão podem ser os valores mais importantes na esfera micro ou pessoal, mas na esfera macro ou social, a verdade é ainda mais importante do que a compaixão ou a bondade. Praticamente todos os grandes males da sociedade, como a escravidão africana, o nazismo e o comunismo, foram baseados em mentiras. Havia traficantes de escravos, nazistas e comunistas que eram compassivos em suas vidas pessoais. Mas todos eles disseram, e a maioria deles acreditou, em alguma grande mentira que os permitiu participar de um grande mal. A escravidão negra tornou-se possível, em grande medida, pela mentira de que os negros eram naturalmente inferiores aos brancos. O Holocausto teria sido impossível, sem dezenas de milhões de pessoas acreditando na mentira de que os judeus eram inerentemente inferiores aos chamados arianos. E o totalitarismo comunista foi inteiramente baseado em mentiras. É por isso que o jornal do Partido Comunista da União Soviética se chamava Pravda, a palavra russa para verdade. Porque o partido, e não a realidade objetiva, era a fonte da verdade. Existe somente um mal que pode ser feito por sádicos individuais e sociopatas, para matar milhões. Um grande número de pessoas normais, até mesmo decentes, devem ser levadas a acreditar em mentiras. O mal em massa é cometido, não porque um grande número de pessoas procuram ser cruéis, mas porque elas são alimentadas com mentiras, que as convencem de que o que é mal é realmente bom. No entanto, um grande obstáculo para a apuração da verdade é que os crentes nas causas, incluindo boas causas, que não colocam a verdade como um valor central, serão muito tentados a mentir em nome de sua causa. Existem muitos exemplos. Na década de 1980, para promover a causa dos sem-tetos, o principal ativista deste movimento afirmou que havia de 2 a 3 milhões de sem-tetos nos Estados Unidos. Anos depois, ele admitiu na televisão nacional que teve que inventar um número. E ele o inventou. O número real estava entre 250 mil e 350 mil. Da mesma forma, grupos na luta contra o câncer foram pegos exagerando muito o número de mulheres que têm câncer de mama a cada ano. Por quê? A fim de amedrontar mais mulheres a fazerem exames de mamografia. Mais uma vez mentindo em nome de uma boa causa. Por que mentir, em nome de boas causas, é destrutivo? Porque se nós não sabemos o que é verdade, como e onde é que saberemos como alocar adequadamente os recursos limitados da sociedade? E,
nos piores casos, distorce as prioridades da sociedade. E, portanto, causam grandes danos. Os 10 mandamentos estão aí para alertar a todos nós que, com raríssimas exceções, como o salvamento imediato de vidas inocentes, nenhuma causa é mais importante do que dizer a verdade. Os 10 mandamentos é a maior lista de instruções, já elaborada para criar uma boa sociedade. Mas tal sociedade não pode ser criada ou mantida, se não for baseado na verdade. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal.